esse é o melhor tema, né? Porque muita gente, povo de Deus, talvez não saiba como agir, né? E aí, obedece aqui, obedece ali, o que faz, qual é a atitude, o que nós devemos fazer. Então, quando nós temos qualquer dúvida ou qualquer indecisão, porque nós sempre temos que estar tomando decisões, nós precisamos recorrer para a palavra de Deus, né? E buscar no maior exemplo, que é Jesus, e buscar as nossas atitudes serem enquadradas e na obediência que Ele fez, para nós podermos copiar, né? Então, eu peço que você aí acompanhe comigo, Mateus capítulo 8, versículo 16, nós vamos ler um versículo só, e eu quero assim, que o Espírito Santo me ajude aqui agora, que as pessoas que estão aqui venham sentir a presença de Deus, que você aí na tua casa, é o que nós podemos fazer hoje, possa sentir a presença de Deus, possa receber de Deus uma confirmação, que Deus possa me usar aqui. Tudo isso aqui para nós é muito novo, né? Nós não fomos treinados para ser celebridade, para ser ator. Nós somos treinados para ser servo de Deus. Nós somos treinados para não desistir nunca. Nós somos treinados para confiar em Deus, para colocar a nossa fé naquele que vive para sempre. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está na vida que virá. A nossa esperança, ela não pode morrer com as crises. A nossa esperança não pode parar com preocupação, com coisas que acontecem. É duro, é difícil, né? As pessoas estão sendo enterradas, as pessoas estão morrendo toda hora. Mas como gente de Deus, como povo de Deus, talvez, pelo que eu vou falar aqui, parece que essa situação nem foi a pior. A humanidade passa por crises há muito tempo, a humanidade passa por dificuldades há muito tempo. Agora, quando nós temos um alicerce, quando nós temos uma esperança, quando nós sabemos o que fazer, ainda que não resolva o problema exterior, pelo menos em nós haverá paz, e nós vamos prosseguir, em nome de Jesus. Então vamos ler, Mateus 8,16, a Bíblia diz assim, presta bem atenção. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dominadas por demônios. E ele, apenas com uma palavra, expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Olha isso, gente. Tem uns textos assim na Bíblia que a gente lê que já define tudo, né? Que não precisa ler outra coisa. Olha o texto que está dizendo. Então vamos entender o contexto, né? Esse versículo, esse capítulo 8, ele mostra Jesus curando um leproso. Depois mostra Jesus curando o empregado de um oficial romano. Na sequência ele cura a sogra de Pedro. E agora parece que ele vai descansar, mas aquilo que ele fez até então vai alastrando. As pessoas não tinham redes sociais, mas alguém correu lá, né? Alguém correu, falou, ele está curando, está libertando, e as pessoas iam para ele, muitas pessoas foram a ele, carregadas de enfermidades. Então, esse tempo aqui tinha lepra, esse tempo aqui tinha cegueira fácil, né? Uma medicina muito ainda precária, muita gente sofria de cegueira, pessoas não tinham mobilidade, pessoas eram aleijadas, talvez até algumas enfermidades que hoje já são curadas por doença, tinham lá, porque havia muitos aleijados, muitas pessoas inválidas, muitas pessoas coxas. Chagas era uma doença da época, conhecido, né, como úlcera para nós aqui. Então imagina as doenças, o texto está dizendo, muitas pessoas com muitas doenças. Então nós imaginamos as doenças, as epidemias da época. Hoje nós temos uma. Mas naquela época haviam várias, numa medicina lá embaixo, numa ciência assim quase que inexistente, ainda se achando no meio da civilização humana. E tinham todas essas doenças, as pessoas corriam lá. E o pior,
As pessoas não iam a Jesus só porque tinha uma enfermidade no corpo, na carne. O texto está dizendo, tinham pessoas dominadas por demônios, olha isso. Tinham pessoas então que estavam caindo. Tinham pessoas que poderiam estar brotando no corpo deles algum tipo de enfermidade, que a causa não era pelo organismo, que a causa não era pelo sangue da pessoa ou por algum órgão interno que estava em mau funcionamento, mas a causa era por aquilo que estava dominando eles. Porque uma pessoa que tem um demônio na vida, e a Bíblia fala muito claramente disso, a pessoa que tem um espírito mau controlando a vida dela, ela não está feliz, ela não tem saúde, ela não pode estar tendo alegria na vida com nada, ainda que ela esteja recebendo, ainda que a família dela esteja unida, mas ela vai estar sendo escravizada de alguma forma. Então olha ali a situação, sem falar no contexto político. Aqui Israel estava sob o domínio do Império Romano. Ó, as taxas de juros, ó, os impostos, que as pessoas tinham que pagar tributos, tinham que pagar as taxas, os impostos, e sabiam que muita gente cobrava além. Então olha, problema espiritual, demônio na vida, problema emocional com certeza por causa disso também, problema no corpo, na carne, por causa de enfermidades, problema na sociedade por causa de uma política que não é nossa, nós devemos impostos a uma outra nação, sem falar no problema espiritual, Haviam aqui, nós sabemos que na época em que Jesus veio, estava estabelecido naquela nação um caos espiritual, um caos religioso. Haviam várias separações, vários grupos, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, desviado, princípio da igreja, prosélitos do judaísmo. Então havia muitas divisões, cada um com as suas interpretações, que ninguém se achava. Olha o quadro, gente. Olha o quadro. Olha a situação que estava. Às vezes nós ficamos reclamando, está terrível, olha assim, o mundo vai acabar. Só que houve muitas épocas em que o povo passou situações, se não semelhantes, pior do que a que nós estamos passando hoje. Agora, eu não vim aqui para falar do problema. Agora eu estou aqui com muita fé e acreditando, tendo esperança no Deus que tudo pode, porque eu acredito nisso aqui, eu consigo enxergar toda essa carga social, esse aspecto social, essa coisa ruim. Imagina você com um filho doente, não tem uma vacina, com um filho doente não tem nada, não tem um remédio, ninguém sabe o que é. É fácil de ver mulheres hemorrágicas, é fácil ver pessoas enfermas, é fácil ver, parece que em cada esquina havia um problema. Mas o texto está dizendo que quando essas pessoas, independente do problema político, independente da doença e da enfermidade que essa pessoa estava carregando, independente de que se ela estava dominada por um ou por uma multidão de demônios, que quando elas chegavam até Jesus, ele resolvia o problema. E com uma palavra só. Com uma palavra só, ele libertava as pessoas. Então eu quero dizer para você, primeiro, que é povo de Deus. Não é hora de chorar, é hora da igreja brilhar. Não é hora de parar, não é hora de ficar bicudo. Não é hora de achar que perdemos a esperança. Esse é o ponto que Deus espera que a igreja apareça. E quero falar para você que não conhece a palavra de Deus, que está nos assistindo. Se você está do outro lado, chega até Jesus, porque eu acredito que uma oração pode abrir a porta de muitas coisas. Ao ouvir a palavra de Deus, muitas coisas. Sabe por quê, gente? Sabe por que isso acontece? Porque para o povo, talvez seria uma surpresa o que estava acontecendo ali. O povo escravizado, o povo doente, o povo acostumado a apanhar, o povo acostumado a tomar chicote, matava-se por crucificação, por apedrejamento, matava com espada, matava de qualquer jeito, e as doenças matando. Então a crise aqui era estabelecida. Só que para Deus, isso aqui não tinha novidade nenhuma. Porque Deus, ele tem um plano para todo problema que se estabelece na terra. Amém? Ouviu? Deus, antes da doença, ele já tem um plano. Quando Jesus chega ali sem nenhum utensílio médico, sem nenhum aparelho para fazer cirurgia, quando Jesus chega sem um manto sacerdotal, mas um Jesus simples, a palavra de Deus diz assim, e ele, apenas com uma palavra, resolveu o problema. Próximo da fila, sai, está curado, passa aqui, eu te abençoo. Está repreendido, é assim,
vai, não peques mais. Sabe, gente, isso me enche de coragem. Isso me enche de esperança. São textos como esse que me fazem ficar em pé e não desistir. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu confio nisso daqui, ó. Passamos sim situações dificílimas na vida. Talvez eu tenha falado que na nossa geração, talvez essa seja o pior momento, a pior crise talvez, né? Porque envolveu muita coisa. Mas olha aqui o que está dizendo. Deus tem um plano, gente. O primeiro ponto do plano de Deus é um plano de salvação. Antes das pessoas irem para a sepultura, Deus já tem estabelecido um plano de salvação para todo ser humano. E aqui Jesus vem e ele mostra como que seria. Ele mostra que em momentos de dificuldades ele tem uma solução. O final é a salvação, mas até lá tem cura, até lá tem libertação, até lá tem salvação, até lá tem cura interior, até lá existe uma palavra só dele para resolver muitas questões. Então aqui Jesus fez, só que ele deixou um legado, só que ele deixou alguma coisa por aí. Só que aqui Jesus faz, é tão lindo, as pessoas saem, vêm, buscam, recebem, e vai, e chamam outros, e no outro dia nós vamos ver que a multidão aumentou, e ele tem uma hora que ele fala assim, opa, alto lá, parou, vocês só estão aqui por isso, mas eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu quero que vocês tenham parte comigo, porque esse problema estabelecido aqui na nação israelita, é o problema do mundo. É o problema que vem da origem do pecado, é o problema que está estabelecido em todos os países, em todas as nações. Mas, naquilo que eu vou criar, eu quero que aconteça a mesma coisa. Porque vão existir problemas na terra que a política não vai resolver, que a ciência não vai resolver, que a medicina não vai resolver. Mas a minha palavra pode resolver. Então Deus vem com Jesus agora e ele vem, ele vive o tempo da missão dele na terra, ele vai, mas antes de entregar a vida dele, para depois de 3 dias ressuscitar, ele treinou pessoas. Porque ele tem um plano, como eu disse no primeiro ponto desse plano de salvação, mas o segundo ponto, um ponto de dar continuidade a isso que ele fez aqui, gente. E às vezes a pessoa está reclamando, só olha do outro lado, eu estou doente. A situação financeira está difícil, é porque eu tenho esse problema, meu. Chegar a Jesus, eu tenho certeza que ele vai resolver. O que ele não vai resolver é uma questão de tempo, porque ele tem a solução para qualquer problema. Só que depois existe um algo, só que depois existe uma continuidade nisso. Se nós chegamos até Jesus, resolver o nosso caso e nós vamos embora, com certeza daqui a pouco nós vamos voltar com outro caso. Mas quando nós entendemos o que ele quer, que ele tem um plano para salvar a nossa vida, mas para usar a nossa vida, aí nós vamos ser estabelecidos como povo de Deus, e nós vamos dar continuidade a isso aqui. Quero dizer para você que está nos assistindo, que Deus conta com você nessa hora. E quero dizer para você 2 vezes mais, que a igreja, que é membro do corpo de Cristo, essa não é a hora de se esconder, essa é a hora que Deus precisa de você. Ele tem um plano. E é engraçado, né? Quando a gente vai falar de plano, de chamado, rapaz, há uma distorção tremenda, né? Porque nunca somos aprovados por ninguém, e muitas vezes nós não aprovamos os que são chamados, mas as escolhas de Deus nós não podemos contestar. A palavra de Deus diz assim, ó, que o chamado dele não está ligado ao que nós somos, nem ao que nós fazemos, mas sim a misericórdia dele. Deus, ele não se preocupa, ele antes de nós estarmos passando por esse momento, ele já conhecia o corona, ele já conhecia a crise, ele já conhecia todos os aspectos de problemas humanitários e espirituais. A palavra de Deus diz que nos filhos de Isaac, Jacó e Esaú, quando estavam no ventre da mãe, antes deles nascerem, ele já falou assim, ó, o mais novo é que vai mandar. O mais velho vai servir o mais novo. Então, e a Bíblia explica nesse texto que Deus já conhece o que vai acontecer, que Deus já tem um plano, que Deus já tem a solução para muitos problemas de várias sociedades no mundo. E esse problema,
olha, não se chateia e nem se ofenda, não é só a vacina, porque essa vacina, glória a Deus, ela vai chegar, ela vai resolver, mas os problemas vão continuar e são inúmeros problemas. Porém, quando nós nos achegamos a Deus, Ele tem a solução para todos os problemas que vierem, porque Ele já conhece tudo isso. Só que nós precisamos dar continuidade ao que Deus fez. Nós precisamos dar continuidade ao que Deus falou, ao que Deus plantou, ao que Ele idealizou. Nós vemos o chamado de Jacó, ele mentiu, ele trapaceou, mas ele fez uma aliança com Deus. Lá na frente, nós vamos ver que no processo de cura dele, as coisas que ele fez com os outros, ele pagou. Alguém enganou ele, alguém mentiu para ele, alguém trapaceou ele trabalhou bastante. E no final, o nome dele foi mudado. Quer dizer, sim, a palavra de Deus diz que, independente do que nós fazemos e de quem nós somos, existe um chamado de Deus. Mas a gente precisa se consertar. A gente precisa melhorar. Porque hoje, Jesus não está mais em carne aqui. Mas Ele está em espírito. E Ele não habita em qualquer lugar. Ele habita em pessoas. Pessoas que se achegaram a Ele não só para receber uma cura, mas que entenderam que esse legado que Ele deixou tem que ser dado continuidade sobre a terra. E aí, e aqui, para mim, particularmente, é a pior crise. Tem a crise que nós estamos passando agora, e por trás dessa crise, existem outras crises. Mas para mim, a pior crise é a crise da igreja que não se posiciona. O fundinho, por favor, só aumenta o fundinho aqui para mim. A pior crise, porque nós vemos um Jesus e um monte de problema. E com uma palavra só Ele resolveu. E Ele vai falar assim, eu estou indo, mas vocês vão dar continuidade a isso aí. Então, para mim, particularmente, a pior crise não é essa crise existencial que já vem desde o Éden, que põe pecado dependendo da região, mas a crise de pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa e que muitas vezes está engrossando o outro lado, só criticando, falando mal. Você viu aquela doença, você viu aquela pessoa, você viu, está no meio. Quer dizer, a luz talvez tenha apagado, mas quem está ligado com Jesus sabe que tem algo para ser feito. E muitas vezes nós estamos entendendo nesses últimos momentos que o problema está na alma da pessoa. Que o problema espiritual Jesus já resolveu. Aqueles que estão ligados com Ele, se levantar a mão, o mundo espiritual tem que obedecer. Não é questão de se, eu acho ou não acho. Está escrito. Ele venceu. Ele tomou a chave. Ele estabeleceu um reino. Ele repreendeu e acabou com o império da morte, e estabeleceu o reino do Filho amado de Deus, o reino da luz, que já venceu as trevas. Ele veio para desfazer as obras do diabo e já desfez. E no meio disso tudo Ele levanta a noiva, Ele levanta a igreja, Ele levanta um povo que ama Ele, que não tem medo dessas coisas e que brilha na escuridão como uma luz que se acende nas trevas. Oh, glória! Mas nós estamos vendo que o inimigo, para parar isso, não foi de frente no espiritual, mas ele trabalhou desde a infância em pessoas no emocional. E eu acho que para uma igreja brilhar aqui agora, nós temos que ter atitudes excelentes da nossa alma. Nós temos que pegar exemplos bíblicos ou de pessoas vitoriosas, que não param com preocupações, que não param com críticas, que não param com enfermidadezinhas, com traumas ou com probleminhas. Porque Jesus tinha muito motivo para ter problema aqui também. Mas a palavra de Deus está dizendo, com uma só palavra, Ele resolvia tudo. Uma só palavra. Aí eu poderia agora falar de tantos homens e mulheres vitoriosos na Bíblia que tiveram atitudes excelentes da alma. E uma que a gente quase não fala, e eu queria destacar aqui, é a vida de Arão. Quando o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, eles tinham um líder lá. Quando o povo de Deus era escravo, não tinha férias, salário, não tinha esperança, aí sim,
O problema não estava na doença. O problema muitas vezes não é a pandemia. O problema é a escravidão espiritual. Ele estava debaixo da autoridade de Faraó. Faraó é uma representação do diabo. Só que eles tinham um líder lá e a palavra de Deus diz que eles clamavam, eles estavam orando a Deus porque eles lembraram da promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão. E aí Deus já estava trabalhando no coração de Moisés do outro lado do deserto. E Deus fala assim: Moisés, volta que agora chegou a hora, eu vou libertar o meu povo. Com muita insistência, Moisés obedece e ele volta. Quando ele volta, Deus fala isso aqui para ele, ó. Êxodo 4. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Sabe que bonito aqui? Tudo isso aqui aconteceu quando Moisés está chegando no Egito. Arão veio de encontro a ele. Mas o que eu quero destacar é a atitude excelente de Arão. Arão era o líder do povo. Ele era o profeta do povo. Ele era o sacerdote do povo. Ele é o irmão mais velho de Moisés. E quando Moisés chega, Moisés fala assim para ele: ó, Deus falou comigo lá no deserto e me trouxe aqui para salvar o povo dele. Sabe o que Arão fez? Arão baixou a cabeça e falou assim: assim seja, meu irmão, como Deus te instruiu. Eu vejo aqui uma atitude tão excelente da alma, de humildade, de obediência, de reconhecimento da autoridade de Deus. Entendeu o que eu falei? O texto está dizendo, ele é levita. Levita que não é cantor. Levita aqui é aquele que presta serviço. Ele era profeta do povo. Ele era o líder do povo. Ele era sacerdote do povo. O povo tinha uma liderança lá. E o líder lá era Arão. Arão mais velho do que Moisés. E agora Arão podia chegar como líder do povo e ver o irmão e falar assim: ó, você nos abandonou faz 40 anos. Você fugiu, que deixou. Nós apanhamos aqui por causa de você. E agora você chega aqui falando que Deus falou com você e você quer ser o líder do povo? Pera aí, vamos orar. Arão falou assim: Deus falou com você, ou nós temos o mesmo espírito. Assim seja. Então, eu acredito numa coisa: é fim da crise. Eu não sei, nós vamos encontrar um bicho lá. Nós vamos encontrar um homem duro, um homem mau. Mas se Deus falou com você e você voltou, eu acredito no que você falou. Atitude excelente, né? Atitude de crente. Atitude de gente que não esconde na crise. Atitude de gente que sabe a posição que tem, sabe jogar o orgulho para trás e entender perfeitamente o que Deus quer fazer. Outra atitude excelente de José, que os próprios irmãos venderam ele, e depois de anos lá na frente, como Deus sabe das crises, já preparou esse cara por um caminho que ninguém queria. Todo mundo queria ocupar o cargo de José por votação, por eleição, ou por capacidade. Mas para ele chegar a ser o segundo homem mais poderoso da terra, e fala da terra porque o Egito era a nação mais poderosa, ele entrou pelo calabouço. Ele foi pelo esgoto. Ele foi pelo caminho que ninguém queria. Mas Deus fez. Aí lá na frente, quando tudo estabelece, que Deus preparou ele para esse momento. Aí ele tem a oportunidade de receber os irmãos que não estavam tendo nem o que comer. Aí sabe o que ele faz? Talvez qualquer um de nós: agora eu vou me vingar. Agora Deus ouviu a minha oração, meu pensamento, Deus bradou. Vocês estão aqui. Os 10 irmãos, Benjamim tinha ficado, estão aqui agora, vocês vão ver comigo. Nós vamos ver nesse tempo dessa atitude excelente da alma desse rapaz, que ele chorou, que ele talvez estava com uma luta interior. Ele chora, manda os egípcios sair, se revela aos irmãos, beija eles, abraça eles, ora por eles e recebe eles em amor. Gente, a igreja precisa disso. Em momentos de crise é a hora da igreja brilhar, mas eu fico pensando: como brilhar? Se a igreja está carregada de traumas, como brilhar? Se as pessoas perderam o
o hábito até de cumprimentar, até de tratar bem, até de orar, até de amar. Como brilhar? Como fazer? Então nós precisamos melhorar. De ver atitudes excelentes como essas em tempos de crise. Meu Deus. E ver esse cara assim e falar: olha, não. E eles com medo, porque é uma atitude natural do ser humano. Era essa: ai, você vai castigar-nos agora. E ele fala: não, jamais. Vocês foram ferramentas de Deus para eu estar aqui, meus irmãos. Eu amo vocês. Igreja. Que o Espírito Santo possa colocar no coração de todo mundo que está assistindo a importância que a igreja tem no momento da pandemia, a importância da igreja, que o diabo ele quer fazer agora, quer pôr um contra o outro, o diabo quer fazer esses desafios do inferno, mas a igreja é a mesma. E se tem uma época na nossa geração que a igreja precisa se levantar, a época é agora, no século 21, a igreja poderosa, a igreja de Jesus, a igreja de atitudes excelentes da alma. Agora sabe qual que é o mais bonito, cara? Que é difícil fazer isso aqui. É difícil você estar liderando, chegar um outro e falar que tem a liderança. É difícil você ser traído, vendido, rejeitado, abandonado, e depois perdoar, e depois amar, e depois abraçar e beijar e falar que isso aí são meus irmãos. Agora sabe qual que é o resultado disso? Essas pessoas dormem tranquilas. Essas pessoas não carregam peso. Essas pessoas não carregam veneno. Essas pessoas não têm problema de insônia. Essas pessoas não têm problemas financeiros. Essas pessoas não têm problemas de úlcera, de ansiedade, de depressão. Essas pessoas não têm problemas, porque elas carregam paz dentro dela. Porque as atitudes que elas têm em momentos de dificuldade e até diante de pessoas que feriram, que maltrataram, são atitudes excelentes. Eu entendo porque que às vezes a igreja está escondida. Eu entendo porque tudo isso está acontecendo, é geral, mas a minha preocupação é com a crise da igreja escondida, a crise da igreja em que o mundo está lutando. Nós já vimos isso aqui, as pessoas balançar a grade para querer Deus, para entrar num culto, para sentir a glória de Deus, porque esse é o aspecto da sociedade. As pessoas estão vazias de Deus, precisando de Deus, e a igreja precisa aparecer, mas as igrejas estão fechadas, escondidas, enfermas, e de tantas teorias que se surgem no meio da pandemia, essa é mais uma. Talvez Deus queira curar a igreja agora. Talvez Deus queira curar você. Talvez Deus está dando um tempo para você ficar em casa, você ser curado. Não é para fazer acertar a família, não. Não é para você ser curado como noiva do Cordeiro. Para você ser curado como a mais linda, o lírio entre os espinhos, como a rosa de Saron, como aquela que vem caminhando no deserto debaixo do sol, com bandeiras, linda como o sol, brilhante como o sol. Deus conta com você. Ai meu Deus, sabe o que às vezes acontece? Todo esse problema que nos rodeia causa às vezes uma interpretação diferente dentro de nós, né? Porque há uma distorção de valores tremenda na sociedade. Há uma distorção de valores, sim, a 3D, né? Que dá para estar em relevo. Isso em todo lugar, né? Desde essa época aí. Eu destaco muito distorção ou inversão de valores no gadareno, no endemoniado de Gadara, no gadareno. Quando Jesus vai lá, liberta esse homem que estava possuído por uma legião de demônios. E resolve a situação que a sociedade já tinha aberto mão. E ele põe roupa, toma banho, penteia o cabelo, se assenta, se transforma num discípulo de Jesus. Sabe qual foi o resultado disso? A sociedade mandou Jesus embora. Ou seja,
enquanto tá tudo ruim, tá bom. Enquanto o cara tá louco, enquanto o cara tá nu, morrendo, assustando os outros, sendo um problema, tá tudo certo. Mas na hora que Deus chega e resolve o problema, a hora que Deus entra dentro de uma casa, a hora que Deus salva uma pessoa, não, esse negócio de Deus não, uma inversão de valores tremendo. Essa semana eu estava assistindo basquete. Eu gosto da NBA. Sabe aquele momento que você recebe uma visitação especial do Espírito Santo? E eu estava assim no sofá da minha sala ali, gosto, né, de ver, gosto de esporte. Tô lá, oh meu Deus. O Espírito Santo veio com uma revelação tão fantástica, cara. E eu fiquei vendo aqueles brutamontes jogando basquete. Homens de mais de 2 metros de altura, com cada braço desse tamanho. E que fica jogando a bola num buraco. E quando a bola não entra, e pula 2, 3, 4 junto, e eles brigam, né? Até aí dá a bola aqui e tal, pá. Gente saudável, gente bonita, gente milionária. Alguns são garotos propaganda de marcas famosas e jogando lá. Eu fiquei... Faz tanto tempo que eu assisto isso, eu já assisti até ao vivo isso. Mas eu fiquei tão preocupado aquele dia que Deus me abriu a visão assim. Eu falei assim, que desperdício, né? Tanto homem forte, come bem, vive uma vida boa, e a vida deles é acertar a bola num buraco. Eu fiquei vendo, e eu vi os anjos olhando aquilo. Eu falei, mas esse negócio aí, eles se alegram com isso. Mas que graça que tem isso? Esse monte de homem forte, ele só fica jogando a bola num buraco. O negócio é isso. Eles, no treinamento deles, eles treinam, lançam 500 mil bolas por dia, né? Você vê o testemunho, né? A vida do Michael Jordan, ele, de madrugada, ele fala, ele e as baratas no ginásio, aí de olho fechado. É legal isso, né, gente? Estou falando contra esporte não, porque eu amo esporte, eu treino todo dia. Mas é uma inversão de valores tremenda, hein? Os caras serem milionários para acertar a bola num buraco. E você vê como é o mundo. E as pessoas lutam e brigam por causa daquilo. Aqueles brutamonte, homem forte, podia... Eu acho que os anjos vendo falam, para o rei da glória nada. Mas que esse monte de gente, o mundo inteiro assistindo, eles brigando, jogar a bola na argola e ganha milhões. Aí você pega um líder de célula que proporciona casamento, que cura depressão, que ajuda o bem-estar da família, que consolida, que batiza, que cuida de vidas, que ama. Nós temos tantos testemunhos aqui na nossa igreja de pessoas que foram curadas por uma menina, por uma mulher que tem 2 anos de igreja, que nem conhece a Bíblia por inteiro, sabe? É esse povo aqui, porque para mim tinha que ganhar milhões. Não um monte de gente que fica a vida inteira jogando a bola num buraco. Então existe uma distorção de valores. Só mais uma vez eu não estou falando mal do basquete, porque eu gosto. Mas se você olhar o mundo espiritual, os anjos olhando aquilo e olham para a obra de Deus, o que é mais importante para Deus? Você que está fazendo célula, difícil, que vai 2, vai 3 pessoas lá, e você está cuidando, você está orando, você está tomando conta da vida geral da pessoa, ou 10 brutamontes jogando a bola num buraco? O que é mais importante para Deus? Agora, o que é mais importante para o mundo? Sabe por quê? Porque há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores nas leis, nas constituições das nações. Nós vemos aqui na nossa época mesmo, os mais velhinhos aí, pra você falar de sexo, meu.
né? Nós vemos aí década de 50 do século passado aqui, as mulheres não podiam pôr nem biquíni na praia. E de lá para cá, se você falar contra isso, você é crucificado. Não, a questão aqui não é se pode ou se não pode, eu estou dizendo a inversão de valores, porque nós chegamos a um ponto agora que nações criaram leis totalmente contrárias à palavra de Deus. Pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher, e se falar qualquer coisa, olha que eu estou no mundo inteiro agora, hein? Se falar alguma coisa é homofobia. Então a Bíblia é homofóbica. Agora, por causa da inversão de valores no mundo. Então esse negócio, povo de Deus, ele não pode confundir a nossa posição como membros do corpo de Cristo. Ele não pode confundir a nossa vida, nem a nossa missão. Porque o problema sempre existe, mas às vezes ele está de forma disfarçada aqui por causa dessa distorção. Quer ver uma outra coisa que às vezes as pessoas não entendem? As autoridades são constituídas por Deus. E quando eu cheguei na igreja, me ensinaram, autoridade, todas as autoridades são constituídas por Deus. É sim, senhor, não, senhor, você precisa obedecer. Olha, a Bíblia diz que você tem que honrar a autoridade. Sim, isso é verdade. Só que a Bíblia está dizendo assim, as autoridades estão a serviço de Deus, por Ele foram constituídas para beneficiar as pessoas de bem e para corrigir o mal. Ou seja, o culpado tem que ser condenado e o inocente tem que ser absolvido. De forma que, se as autoridades estão agindo diferente do que está na palavra de Deus, todavia, elas não estão sendo usadas por Deus. Então, peraí, como igreja nós temos que honrar as autoridades? Sim, desde que elas estejam a serviço de Deus. Porque se elas não estiverem fazendo o que a tua Bíblia está escrito aí em Romanos 13, que elas têm que beneficiar o cidadão de bem, mas tem que ser dura e tem que ser correção na vida dos maus, e se ela não estiver fazendo isso, então ela não está a serviço de Deus. E se ela não está a serviço de Deus, ela está a serviço do concorrente. Tudo por causa da inversão de valores para nos confundir. Que eu vou te dizer uma coisa, viu? Deus não tem problema com governantes. Estou falando isso porque nós vivemos isso agora, e não estou falando de partido, não estou falando de nada. Estou falando de vida com Deus. Será que Deus tem problema? Porque hoje a gente vê as críticas, isso e aquilo, abre, fecha, é lockdown, não é, vai, não vai, decreto em cima de decreto, bate e conflita com Constituição e lei, enfim. O que eu quero que você entenda é que quando nós estamos em Jesus, uma palavra dele vai resolver muitas questões. Que muitas vezes nós não temos que entrar em debates, em discussões políticas ou separatistas, que não vai levar a lugar nenhum. Porque quando as pessoas foram a Jesus, ele não fez nada, apenas com uma palavra. Ele foi igreja, ele liberou palavra, ele liberou cura, ele liberou vida. E o que a igreja tem que fazer é não entrar nessas discussões. Porque Deus, a hora que Ele quiser, Ele remove. Como Ele fez com o Faraó. Quando Moisés estava chegando lá, Faraó era terrível. Se alguém dissesse assim no reino egípcio: Faraó, pede a tua presença. Se a pessoa não tivesse muito bem, ela morria ali. Porque era terrível entrar na presença de Faraó. Se tivesse alguma coisa errada, na hora, pode matar. Eram ditadores, eram governantes terríveis. Entra, o Faraó está chamando, o que eu fiz de errado? E já saía carregado. E aí sabe o que Deus faz, gente? Com um homem terrível desse, um homem que caçoou de Deus. Um homem que a primeira vez que Moisés foi falar para ele, ele quem é o Senhor? Para que eu liberte o povo dele? Quem é? Que ele pensa que é? O que ele vai fazer? Senhor? Eu não conheço o Senhor. Eu tenho milhares de deuses no Egito. Quem é você, velhinho de 82 anos, com essa bengala na mão? Aí Moisés fala assim: é? Você não conhece ele?
Pois então, é praga em você agora. Eu imagino, eu quero ver no céu essa cena. Moisés falando assim: ah, é, faraó? Você não conhece o Senhor, não? Então, Arão, é isso. Ó, última chance, hein? Liberta o povo, nós vamos fazer uma festa para o nosso Deus ali no deserto. 3 dias nós vamos mandar e vamos adorar a Deus. Quem é o Senhor, velhote? Sai daqui. Ah, é? Então, ó, é praga em cima do Egito agora. E aí sabe o que a Bíblia diz? Que Faraó já... Chama ele. O que é isso? Ué, você falou quem é o Senhor, você está vendo? E a Bíblia fala que Deus teve que endurecer o coração dele. Sabe por quê? Senão na primeira, na segunda praga ele já fala: pode ir. Porque ninguém pode com as estratégias do nosso Deus. Ninguém. Então por que te afliges, ó menina dos olhos de Deus? Sabe por que te afliges? Muitas vezes porque não está fazendo o que Deus mandou fazer. Uou! Porque não existe outro. Nós não podemos nos entregar às dificuldades. E praga no Egito. E Deus teve que segurar, mandar praga daqui e sustentar lá, porque senão não aguenta. E aí sabe o que Faraó falou? Ei, Moisés, ó, falar baixinho aqui, hein? Chamar no privado. Ora a Deus por mim. O que você falou? Que quem é o Senhor? Não, tudo bem, aproveita aí, pode levar aí, deixa só as crianças, levam os animais. Pede a Deus para parar a praga. Esse Deus é maravilhoso. Eu poderia falar de tantos outros. E Nabucodonosor, que nós vemos na escola, na história, o homem dos jardins suspensos da Babilônia, que foram inimigos terríveis, os babilônicos. Uau! Quando falavam, lá vem os caldeus, com suas tropas de cavalaria, os inimigos corriam. Os inimigos corriam, se fechavam dentro das suas cidades muradas, fechavam os portões, e eles sitiavam, e derrubavam, e capturavam, e matavam. E Nabucodonosor, ele, com o povo de Deus, ele fazia isso sempre com os inimigos. Ele dava uma ordem: se rende a mim que eu deixo você viver. É o que Jeremias falou: vai lá e se rende, rei. E o que não se rendia, se ele capturasse, como ele fez com o rei de Israel, aí ele mandava trazer na presença dele. E falava assim: traz os filhos. E trazia os filhos e matava na presença do rei. Traz os ministros, os conselheiros dele agora. E matava todo mundo que apoiou ele. Por último, ele chegava lá, furava os olhos do rei, mandava algemar ele, e aí morria na prisão. E muitas vezes morria ao lado da mesa dele, para os inimigos verem aquela humilhação. Esse era Nabuco. Esse era Nabuco. E a igreja estava tão pequena lá, que a teologia chama de os remanescentes só. Só crente, 4 crentes bons lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só tinha uma célula. Líder de célula é LT, anfitrião e secretário. Mas era de Deus. E foram brincar. Foram brincar com eles, um homem terrível, um homem que mandava matar os outros assados. A gente fala da crucificação, mas no reino dos babilônios, Nabucodonosor fala: o que é? O Diego tá pisando na bola aí, tá fazendo a câmera direita, joga ele na fornalha. É crente, é. Põe no 200 graus aí, 7 vezes mais, morre assado. Esse cara, né, um governante terrível, provavelmente colocava leis duras. No capítulo 4, ele caiu na besteira de zombar de Deus. E falou: isso aqui é a Babilônia, eu construí. E nós sabemos que Deus deu aquilo para ele só para tratar com o povo de Deus. E aí, gente, esse cara vira bicho. Esse cara fica 7 anos comendo capim junto com boi, rolando na grama molhada. Porque com o nosso Deus ninguém brinca. E aí, enquanto ele não levantou os olhos para o alto e falou assim: só tu, ó Deus de Daniel, é o verdadeiro Deus. E ele diz assim: eu te dou louvor e te dou glória, porque tu és o meu Deus. O único capítulo da Bíblia escrito por um ímpio.
Capítulo 4 de Daniel. O único capítulo que foi escrito por um ímpio. E os teólogos dizem que ele morreu salvo. Então é só Deus para fazer isso. Podia falar de Ciro, terrível persa, que simplesmente quando Deus tocou no coração dele, ele falou: pode libertar Israel aqui e vai embora, porque, sabe, eu estou dizendo isso aqui, gente, porque os governantes não serão impedimentos para o avanço e para o brilho da igreja, e nunca foram e jamais serão, em nome de Jesus. Nós temos que fazer o que o texto está dizendo. Nós temos que se preocupar com pessoas. Nós temos que fazer, cumprir-se o legado que Deus deixou para nós. Deixar de entender tanto de política e entender mais de mundo espiritual, de mundo emocional e de vida com Deus. Porque Deus espera uma atitude melhor da igreja nesse momento. É a hora da igreja se unir, é a hora da igreja brilhar, é a hora da igreja se levantar. Mas para isso nós precisamos fazer algumas correções na nossa vida. Está difícil para todo mundo, mas a igreja é a solução para esse problema. Oxe, sabe, gente, nós precisamos. Tem coisas que precisam fazer parte do nosso caráter. E a primeira delas é o amor. Nós precisamos amar mais, não de palavra, mas de atitudes. Nós precisamos vencer essas dificuldades que foram colocadas na nossa vida, e muitas vezes por nós mesmos. E precisamos amar mais. Sabe que às vezes eu vejo aqui que falta na igreja? A pessoa querer paz. Eu estou tratando um casal, e por diversas vezes fui na casa deles, e todo dia um problema, e todo dia uma discussão, todo dia. Aí um dia eu estou lá e falei: sabe qual que é o problema de vocês? Vocês não amam a paz, não. Vocês se acostumaram com o ambiente de guerra. Vocês se acostumaram. Quando os passarinhos cantam, quando vocês estão assim, parece que vai ter. Vocês mesmo procuram. Quando não é ela, é você. Quando não é você, é ela. Quando não é, daí é o próprio filho começa a fazer guerra. Porque vocês já criaram um ambiente horrível aqui. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar a paz, proporcionar a paz, sermos pacificadores. E vocês não adianta vir aqui orar. Eu viro a esquina ali, vocês já começam a guerra. Não vou falar nada, só solta a granada no chão só. E a outra vem com uma bazuca. É isso que vocês estão fazendo aqui. Olha o que Romanos diz a respeito disso. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles, isso aqui é Novo Testamento, a boca deles está cheia de terríveis maldições. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça, e eles apressam para matar. Olha esse aqui: não conhecem o caminho da paz. Então nós não podemos ser assim, gente. Muitas vezes a gente quer orar e colocar uma vida espiritual em cima de um coração sem paz, de um coração que já está um tempo na igreja, mas sequer se acertou com Jesus. E agora é a hora que a igreja está precisando se movimentar e aparecer mais, de forma positiva, mas ela está estruturada por pessoas totalmente destruídas emocionalmente, e querem tacar um espiritual por cima, mas elas estão com problemas. Então como nós vamos resolver o problema dos outros? Oh meu Deus do céu, a igreja é a solução para esse momento, gente. Quando eu cheguei na igreja, sabe o que eu vejo aqui? Outra coisa que eu vejo, Deus, que cada um tem a sua teoria. Não, isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa daquilo, isso está acontecendo, sabe por que uma das coisas que está acontecendo isso? Para a igreja acordar. Quando eu cheguei na igreja, eu conheci uma mulher que era do círculo de oração, que orava há 27 anos para o marido se converter. Esse negócio me incomodou tanto, que aquilo assim, eu era bem novo ainda. Eu falei: rapaz, você tem uma posição aqui no círculo de oração,
E porque pelo que eu estou entendendo do ciclo de oração, vocês são as mulheres ungidas. Vocês têm uma caixa escrito caixa de oração. Eu vejo toda a igreja pôr pedidos aí. Eu estou pensando em pôr. Porque você é uma líder aqui. E você vive aqui, de joelhos, com seus cabelos compridos. E parece que fala todas as línguas estranhas. E você mora com teu marido há 27 anos e ora por ele e ele não aceita o teu Deus. Eu estou com medo dos meus problemas, porque os meus problemas são mais cabeludos que os seus. Se você ora 27 anos pelo teu marido, então eu estou quase desviando agora. Então olha a confusão. Eu falei assim, se Deus é fraco, porque como é que pode alguém orar tanto e não tem resposta? Agora hoje fica tão claro isso, gente. Sabe por quê? Porque a igreja não pode ser mesquinha. Depois nós descobrimos que a mulher não tinha testemunho, que a mulher fazia tanta coisa errada. A igreja não pode ser egoísta, gente. De se fechar nela e de dizer assim, eu vou cuidar só da minha família. Vou ficar orando aqui. E fazer aquilo que Jesus fez. E entrar lá no deserto, de região em região, e dizer, pode vir a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dia alguém tentou dizer assim, tua família está ali. Eu falei assim, não, minha família é que está aqui. Ó. Sabe que nós entendemos aqui esse ponto? É hora da igreja brilhar. É hora de eu me acertar com meu marido. Você mora com ele há 30 anos. Não é hora de acertar, não é hora de você brilhar como igreja. É porque eu tenho que dar mais amor. É porque eu tenho que unir mais. Não. Na hora da crise, é hora da igreja ser mais agressiva, no bom sentido, nas coisas que vão proporcionar à sociedade aquilo que a própria sociedade não produz. A paz, a cura interior, a libertação e a salvação. Isso é igreja. Isso é igreja, gente. Agora, é você que decide. Você acha que no meio da pandemia eu ia trazer uma palavra para você? Fica em casa. Cuidado. Cuidado. Há inimigos por todo lado. Mas eu nunca vi Deus fazer isso, cara. Não estou dizendo para você desrespeitar nenhuma regra. Estou dizendo que Deus conta com você. Porque a sociedade está pior. Emocionalmente e espiritualmente. Nós temos a chave. O poder da igreja. Efésios 3:10. Olha isso aqui, meu. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Olha isso aqui, gente. Sabe o que esse texto está dizendo? Que até o poder maior que tem do que o mundo físico, o poder espiritual, ele se rende ao poder da igreja. Através da igreja, Deus se manifesta na terra. Ou seja, Ele é a cabeça. Nós somos os membros que compõem o corpo. E se Deus quer se manifestar na terra, é através da igreja. A igreja é Deus. Deus é a igreja. É isso que o versículo está falando. Então nós não podemos ter medo. Nós temos que respeitar, sim, mas até que certo ponto. É o texto que está dizendo. Olha em Apocalipse. Não vou ler. Mas o livro de Apocalipse é o livro que mais tem a palavra igreja. Por que será? É o primeiro livro?
Não, é o último livro. Sabe por quê? Porque no final dos tempos é o momento em que Deus mais precisa usar você, igreja. Já estamos vendo isso aqui, porque depois da transição aqui, os nossos olhos espirituais e ministeriais foram abertos. E nós conhecemos pessoas que nasceram na igreja e contavam problemas os mesmos. Sabe quando foi resolvido? Quando eles deixaram de falar dos problemas e começaram a ser igreja verdadeira de Jesus Cristo aqui na terra. Não tem, irmão. Se tem alguma coisa que pode resolver, talvez o problema não seja totalmente solucionado. Mas quantas coisas que a igreja pode fazer. Agora olha isso aqui, irmão. É para você aí, na frente da televisão da tua casa, dar 3 rodadas aí, dar glória a Deus aí, sapatear no fogo. Mateus 16, 18, todo mundo conhece. E o rei da glória vai falar isso aqui, ó. Portanto, eu lhes digo, na hora lá que ele já está inspiradaço, né? Portanto, eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Olha agora, e nem a morte poderá vencê-la. Nem a morte pode vencer. Então por que a igreja está com medo da morte? Ela está estabelecida sobre o alicerce indestrutível. E lá em Coríntios nós vamos ver que ele está dizendo que a igreja, ela é construída sobre ele mesmo. Ele é a pedra angular, ele é o alicerce, ele é o sustentáculo, ele é a raiz que sustenta tudo. Por isso nós não seremos abalados, porque nem a morte pode vencer você, povo de Deus. Nem a morte. Poxa vida. Então é hora ou não é hora de levantar? Estou com uma vontade de orar, mas, oh meu Deus, desperta essa igreja. Desperta a igreja agora. Não uma igreja violenta, não uma igreja ignorante, mas uma igreja que brilha, uma igreja que ama, uma igreja que faz a diferença. E para nós orarmos então, é o texto clássico, né? Segundo Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, Velho Testamento, ele está falando à igreja, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Eu vou ler de novo isso aqui, cara. Olha isso. Então, se o meu povo, se é povo de Deus, que pertence somente a mim, se arrepender hoje, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o Brasil progredir outra vez. Então Deus está dizendo aqui, tem uma crise, e não é a política que vai resolver a crise. Te peço desculpa mais uma vez, não é a vacina que vai resolver a crise. O que vai resolver a crise é o posicionamento da igreja. O que vai resolver a crise é nós aqui no litoral de São Paulo, como lá na outra ponta do estado, como no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul, no sudeste, no sudoeste do Brasil. É a igreja se unir, orar, se arrepender, confessar pecado e estar em pé. E ele prometeu que ele vai sarar a terra, que ele vai curar a terra. Vamos levantar a igreja. Dá um zoom aqui. Vou finalizar, nós vamos orar agora, hein? Voltando lá atrás, Jesus, cansado de resolver tantos problemas, terminou de curar a sogra de Pedro. Quando ele pensa que vai tomar um copo d'água e descansar, vem uma multidão de pessoas doentes,
endemoniadas, sobrecarregadas, depressivas, deprimidas, cheias de enfermidades físicas, morais, espirituais e emocionais. Imagina um ambiente, aquele povo de cara fechada que não ria, aquele povo que estava com o coração amargo, aquele povo que não tinha motivo, porque a filha estava doente, porque o filho estava cego, porque o pai estava coxo, aquele povo cheio de problemas, sem dinheiro. E quando chega a Jesus, com apenas uma palavra, Ele resolve. Agora abre os teus olhos e veja um ambiente, depois que a pessoa chega nele, todo mundo chegando nele, e ele abençoando, e ele sendo luz, e ele sendo decisivo na direção certa, ele libertando, ele abençoando, ele orando, ele liberando uma palavra de esperança, ele liberando uma palavra de vida, ele dizendo, vai, não peques mais. Imagina um ambiente, cara. Você consegue ver que o ambiente lá fora está terrível, mas aonde existe um Filho de Deus que sabe a identidade que ele tem em Jesus Cristo, o ambiente pode ser diferente. Você já entrou em algum lugar assim que o ambiente está pesado? Eu trabalhei muitos anos em um ambiente muito pesado, e sabe que eu não sabia o porquê. Eu orava às vezes, a carga está tão pesada hoje que quase dá para apalpar. Sabe por quê? Porque o ambiente, ele é um reflexo das pessoas que estão ali. O ambiente, a atmosfera do lugar é um reflexo do que está dentro das pessoas. Agora, aquilo que está dentro de você é refletido na atmosfera que você está. Então aquele povo chegou com uma atmosfera de demônios, com uma atmosfera obscura, ruim, doentia. Mas quando batem na luz, aquela atmosfera que estava em Jesus agora, aquela influência pega eles, e agora o ambiente é diferente. É isso que a igreja precisa fazer. É esse ambiente que eu e você, como filhos e filhas de Deus, como membros do corpo de Cristo, precisamos fazer nesse momento de crise. Não é hora de esconder, não é hora de parar, não é hora de reclamar, de criticar, de se justificar por não fazer. É hora de levantar e dizer, pode vir a mim, 100% Jesus, 100% Deus, 100% lavado no sangue, 100% alicerçado em Cristo Jesus. A palavra está em mim, a palavra está perto de mim, na minha boca, no meu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Brasil.